Olá, muito boa noite. Aqui é o Bruno Giuliani. Sejam todos bem-vindos ao webinar com o tema O Super Coach. E a gente tem assim muita coisa para cobrir hoje. Vai ser um webinar bem interessante aqui para vocês. E eu quero começar realmente agradecendo aqui o seu tempo, né? Olha só, você tinha várias coisas que você podia estar fazendo, você escolheu estar aqui junto comigo nessa palestra aqui na internet. Não sei se você está em casa, se você saiu do trabalho e chegou em casa, ou se você ficou um pouquinho mais tarde no trabalho, exatamente onde que você está, mas você decidiu aqui que talvez seja interessante para você assistir esse webinar, e por conta disso eu já te dou assim, não só agradeço a presença, mas te dou os parabéns, porque com certeza tem muito mais pessoas que acharam que tem alguma coisa melhor para fazer. E esse webinar tem como objetivo botar você um passo na frente dos outros coaches. Por quê? Que realmente existe aí um tipo de coach chamado o Super Coach e está cada vez mais popular. Eu cada vez tenho conhecido mais pessoas que estão se tornando Super Coach, e você já vai conhecer alguns deles, inclusive, tá? E eu vou chegar então, como é que vai funcionar esse webinar? Durante aqui cerca de 45 minutos, eu vou fazer o quê? Apresentar aqui para vocês o que eu acredito que são as características principais de um super coach, que é alguém que tem muitos admiradores e seguidores, ok? E aí, eu vou te falar o seguinte, essas pessoas gostam disso. Eu não tenho certeza se o seu objetivo é ser popular ou não, mas acaba vindo a popularidade. Eu não tenho certeza se ele é ser famoso, mas quanto mais pessoas você ajuda, mais pessoas você vai começar atraindo para te seguir, para ficar ali nas espreitas, nos bastidores, vendo o que você está fazendo. Então é isso aí. Olha só, o Supercoach tem muitos administradores, ele é a diferença que ele deseja para os outros, ele é a diferença que ele deseja para o mundo. Ele não fica naquela coisa assim de, olha, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Tá? Naquilo que ele se propõe a ajudar, para aqueles que ele se propõe a servir, ele faz para ele primeiro também. Ok? O Supercoach é aquele que considera assim, eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Legal? E depois a gente pode até ter algumas divergências. Quando eu chegar nisso aí, eu vou falar um pouco mais. Tá? Um super coach, ele ajuda muitas pessoas. Ele não se contenta, não que não seja já nobre o suficiente você ajudar as pessoas uma de cada vez, mas o super coach é aquele que, na verdade, ele dá um jeito de ajudar mais gente de uma vez só. Ele consegue ajudar pessoas, inclusive, quando ele está dormindo, inclusive quando ele está fora, quando ele está viajando, quando ele não está nem presente. Tá? E vocês vão ver então como que se faz isso também. E o super coach, principalmente, é aquele que faz acontecer, ele não fica dando desculpa. E eu quero cobrir todos esses pontos com você no seminário, porque agora eu quero te mostrar como que você consegue muitos admiradores e seguidores. Eu quero mostrar como que você consegue ser a diferença que você deseja para o mundo. Eu quero te mostrar como que você consegue ajudar muito mais pessoas e como que você vai fazer acontecer. Tá? No final, então, desses 40 minutos, essa é a minha promessa principal para você. Ajudar a ensinar a fazer isso. No final disso, eu vou então também convidar aqueles que quiserem ficar para você descobrir como que você pode então vir passar 3 dias inteiros junto comigo, onde eu e outros super coaches vamos te ajudar a dar um passo ainda maior na sua carreira como coach. Tá? E eu acredito que, normalmente, cara, existe o coach que consegue mudar uma pessoa de cada vez. E existe aquele coach que é tão forte, mas tão forte, que ele consegue, onde ele chega, fazer com que o seu cliente se torne também um agente de mudança. Quando eu falo assim, não é um coach. Vamos supor, eu não sei, eu adoro alguns filmes, como, por exemplo, A Noviça Rebelde. Então, se você chega assim, conhece, se já assistiu já o filme A Noviça Rebelde, eu não sei de que época você é. Você vê que ela é uma menina que chega, né, quase uma freira, que chega para ser uma governanta
numa família extremamente disciplinada, mas passa do ponto da disciplina, uma família assim, de um militar viúvo, né? Que passa o exagero da disciplina, que ele trata os filhos dele como se estivessem no exército, né? Passa a ser chata a vida. E ela, com a energia dela, com o clima dela, ela contagia positivamente tão forte aquela família, o impacto dela, que a essência dela transborda e começa a fazer nas outras pessoas, começa a afetar e a casa vira um lugar muito mais feliz. E você já deve ter visto isso em algumas, por exemplo, uma escola que às vezes chega um professor e ele tem uma energia tão forte, e esse professor consegue transformar seus alunos em bons alunos, até mesmo aquele mau elemento. Ou então uma pessoa que chega numa equipe, por exemplo, numa empresa, um líder, e quando ele chega, a energia dele é tão forte que ele consegue botar aquele departamento para funcionar e as pessoas para mudar e melhora a vida pessoal e também dar os resultados que ele quer para a empresa. Então o papel de um super coach muitas vezes é conseguir fazer isso para os seus clientes. Se você é coach de um professor, que o seu professor se torne também, tenha esse poder de fazer acontecer no ambiente dele. Que o líder que você desenvolve tenha esse poder de fazer acontecer. E, inclusive, se você for coach de uma governanta, de uma empregada doméstica, que normalmente elas não têm condições de pagar tanto o seu coach, né? Mas seja quem for o seu cliente, virá uma pessoa que a energia faz diferente. E como eu falo, né, que o super coach ele tem que ser a diferença que ele quer também, então você vai aprender a fazer isso também. Ou seja, modificar ambientes baseados na sua energia pessoal. Parece legal isso? É para isso que vocês estão aqui? Me responde aí, por favor, na tela de chat aí. Estamos aqui a Maria, o Luciene, o Rodrigo, César e mais um gente agora, uma multidão que começou a digitar assim aqui, que já não dá mais para falar o nome de exatamente todo mundo, tá bom? Mas que bom que é exatamente isso aqui que vocês querem, porque a gente vai começar a se aprofundar exatamente agora, então, nisso. Ok? Então vamos lá. Sem mais delongas, olha só, como que a gente cria uma legião de admiradores. Eu posso falar hoje para você aqui. Gente, eu tenho aqui admiradores, gente, não são fãs nem amigos que você tem no seu Facebook, legal? Admiradores são pessoas que em algum momento optaram por começar a te seguir porque você acreditam que você tem como agregar alguma coisa para elas, tá? Então, essas pessoas ficam atentas. Se aparece uma notícia sua, elas vêm. Se aparece assim, um texto que você escreve, elas procuram ler. Se aparece um vídeo que você deu uma entrevista, elas procuram assistir. Isso por quê? Porque normalmente quando você fala, elas conseguem pegar das suas palavras, da sua forma de se comunicar, algo que tem como agregar para eles. Normalmente essas pessoas falam coisas que os seus admiradores podem agir, legal? E olha só, como é que se cria então essa lista de admiradores? Gente, nesse mundo aqui do coaching, eu não vou ficar aqui agora só falando assim da forma mais bonitinha, mas a melhor forma para você criar uma legião de admiradores é você começar a utilizar e-mail marketing. É você começar a criar uma lista de e-mails onde essa pessoa vai lá e se inscreva em algum campo. Você pode até oferecer um presente para ela, que pode ser um livro que já ajude. Porque um dos erros mais comuns que a gente vê aqui no mercado de coaching é que o coaching vai levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. E eu acho isso completamente errado. Tá? O coach, ele pode até sim levar do ponto A para o ponto B, só que existe um ponto A, B, C, D, E, Z, até o Z, e depois começa, de repente, o A1, A2, A3, agora, e daí por diante. Olha só, a minha sugestão, se você realmente se importa com a comunidade que quer ajudar, você dá o pulo do gato, você entrega algumas dicas e alguns macetes em forma de livro, em forma de vídeos, em forma de alguma coisa muito legal que possa realmente ajudar as pessoas aí, de repente, do A para o B, do B para o C, tá? Do C para o D. E você não precisa se preocupar
Porque, olha, tem uma série de... Vamos lá, se você quer ser contratado, tem uma série de pessoas que podem te pagar, outras não. Mas você vai conseguir ajudar as que não podem. E as que podem, de repente, você vai ajudar a fazer o quê? Ir do ponto D para o ponto E, do ponto D para o ponto F, do ponto R para o ponto T. Quando a gente pega e compartilha conhecimento útil, porque a gente realmente se importa com a nossa comunidade, em retribuição, se inscreve para nos seguir, começa a nos admirar. E o mais legal é que quando você faz isso, a sua comunidade é única, é sua. Você vira um imã para as pessoas que você quer e pode ajudar, e você acaba virando também um repelente para as pessoas que não estão alinhadas energeticamente com você, que não estão sintonizadas no seu canal, que não curtem, de certa forma, você. E você não precisa delas também, você tem exatamente quem você quer servir. Eu posso falar por exemplo, quem que eu atraio principalmente? Eu atraio principalmente coaches que estão preocupados em fazer o seu negócio como coaching dar certo. Coaches que estão preocupados em gerar um impacto maior, um benefício maior para as outras pessoas, mas que também querem ser bem remunerados por isso. Agora, por exemplo, se a pessoa tem o coaching só como idealismo ou como uma espécie de uma religião, ele não consegue me aturar. Porque a primeira vez que eu falar o quanto eu ganhei como coach, ou quanto eu ajudei um outro coach a ganhar, ele fala, ele só fala de dinheiro. Então, tchau, ok? Então, você vai ver que eu não sei se o seu objetivo como coach, se o seu superpoder, que a gente já vai entrar nesse tema, nesse campo também, é ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e, ao mesmo tempo, bonitas, emagrecendo de alguma forma. Tá? Não sei se é fazer as pessoas que estão chegando aí na terceira idade, que hoje em dia tem o nome de melhor idade, a se sentirem mais realizadas, a se orgulharem já de um legado e saberem que não estão no fim da vida, que estão, na verdade, que tem ainda uma vida inteira a ser vivida pela frente. Eu não sei se o seu objetivo é ajudar jovens a se colocarem no emprego dos sonhos quando eles estão se recém-formando na faculdade. Eu não sei se o seu superpoder, se o seu objetivo é ajudar relacionamentos a serem mais felizes e duradouros. Ou então se é ajudar mulheres a encontrarem o príncipe encantado, o homem dos seus sonhos, tá? Ou então é ajudar pessoas a passarem no seu tão sonhado concurso público, ou se é ajudar as pessoas a consolidarem o negócio dela, se é ajudar a se livrarem de dívidas, ou aprenderem como ganhar mais dinheiro. Eu não tenho certeza exatamente, tá? O que você fez bem, que você faz. Agora, uma coisa eu sei, que quanto mais você ajuda essas pessoas com a sua informação a elas darem os primeiros passos, tá? Mas elas vão começar a te admirar. E depois os últimos passos, sim, talvez seja o passo que você vai começar a vender. Os passos intermediários. Um erro que as pessoas que não são super coaches ainda cometem é justamente acreditar que você só pode ajudar depois de ser remunerado por isso. Legal? Então a gente tem realmente que compartilhar e dar o nosso pulo do gato, dar o nosso melhor. Seja transparente, não esconda absolutamente nada. Seja autêntico. Você não precisa ser o que as pessoas querem ver em você. Você pode ser você mesmo, ok? Mais uma coisa que você tem que fazer para criar é que a transformação gerada pelos seus programas, pela sua informação, de preferência seja sustentável, não seja descartável. Então, o que acontece? O super coach, ele foca em ensinar as pessoas a pescar, ele não fica só dando peixe. Então, essa é a função principal para você criar. Como é que você faz isso? Gente, hoje você compartilhar conhecimento é a coisa mais fácil do mundo, porque a internet está cada vez mais popular. Tá? As redes sociais cada vez mais populares. Então, minha dica para você aqui, para você criar uma legião de admiradores, Bruno, eu já tenho esse conteúdo. Onde que eu coloco ele? Beleza. Você pode colocar ele num blog ou num site, pessoal. Você pode colocar ele nas redes sociais. Você pode colocar, por exemplo, gravar vídeos e colocar no YouTube. Você pode criar uma página no Facebook e compartilhar as coisas lá também, que ajudem. No LinkedIn. E, principalmente,
você tem que ter uma espécie de uma newsletter, sabe? Ou seja, você arrecada o e-mail das pessoas para você mandar as informações importantes para elas. Não é para você ficar vendendo no e-mail só. Gente, se eu chego ali, igual antigamente, eu vou falar que eu não sabia fazer isso na época que eu estava ali, por exemplo, na Abra Coaching. Eu chegava e prometia um negócio bem legal. Guia de iniciação da carreira de coaching em troca do e-mail. O que eu fazia no minuto seguinte que eu pegava o e-mail da pessoa? Torne-se um coach. Pô, coaching é a profissão do futuro. Olha nossas turmas. Olha como eu sou bom. Olha como a Abra Coaching é boa. Olha isso. E isso, gente, pô, o cara ficava enjoado em 2, 3 dias e parava de abrir meus e-mails. Porque eu só estava falando de mim, tá? Só estava falando da minha empresa e falava como era legal ele ser coach, ou seja, compra o meu produto. E esse newsletter especialista não é bem isso que faz. Você realmente fica mandando coisas que o foco é ele. Você fala com ele, fala com uma pessoa só, como se estivesse ajudando uma pessoa. E você dá todas as suas dicas. Não tem absolutamente nenhum problema. Então, olha, a espinha dorsal é realmente você criar uma espécie de uma forma de se conectar, e a única forma autêntica de se conectar é através do e-mail, tá? E você deve ter também, então, um blog e começar a criar pelo menos aí um perfil legal no Facebook, tá? Como focado aí no seu jeito de ser um agente de transformação, e um canal no YouTube. Acabou, são os 3 principais. 4 se a gente for contar o e-mail marketing, legal? Então é isso aí, gente. Vou seguir aqui, e é a forma de você contabilizar também. É a forma de você contabilizar quantos seguidores você tem. Então, por exemplo, eu sei bem certinho ali. Olha, 27 mil pessoas já começaram a me seguir. Tá? Entre outubro de 2013 e agora outubro de 2014, no último ano. Dessas 27, aproximadamente 4 mil pararam de me seguir. Então você vê que a pessoa tem inclusive um ciclo. Esses meus seguidores, eu sei que aproximadamente 20% deles são leais. Abrem praticamente todas as mensagens que eu mando. Legal? E eu sei que aproximadamente 5% deles, além disso, são mais engajados. Clicam nas coisas que eu peço para ir assistir o vídeo, para ir conhecer um amigo meu, para ver alguma oferta que eu vou fazer também. E tem outros que são ainda mais engajados, que ainda vão e comentam, e respondem, e interagem com você. Tá certo que tem uma hora que isso vai tomando uma dimensão que você já não consegue mais dar conta. Mas eu vou falar assim, nossa, quando eu comecei minha carreira como coach, tudo que eu queria era receber um e-mail de alguém. Ou me elogiando, ou me agradecendo, ou perguntando como é que funcionava, às vezes, o meu coach, como é que fazia para me contratar. Hoje eu não consigo dar conta, tá? E olha, isso aí não precisa levar um infinito de tempo, não. É por isso aí que a gente vai trabalhando com consistência, com qualidade, com essa parte toda. E faz parte do seu papel como super coach fazer isso, legal? Deixa eu avançar aqui então. Olha, o super coach tem uma outra característica, né? Ele é a mudança que ele quer nos outros, como eu falei ali. E você aprende, às vezes, na sua formação em coach, que é o seguinte, olha, você consegue ajudar qualquer pessoa a alcançar qualquer objetivo. Porque o especialista tem que ser o outro, não é você. Porque os esforços vão ser feitos pelos outros, o conhecimento é dele, então você não precisa nem saber do que se trata. E no fundo é verdade. Quando você faz isso, você não aprimora algum tipo de habilidade sua. Dificilmente você vai utilizar o máximo do seu superpoder. Vamos supor, olha, eu estou mal financeiramente, eu vou ajudar uma pessoa a melhorar financeiramente. Tem alguma coisa que acaba sendo uma dissintonia. Ok? É como se fosse o seguinte, uma vibração que torna as coisas um pouco esquisitas. E 2, para você conseguir atrair os seus seguidores, você tem que começar a desenvolver a autoridade. E a autoridade é a sua capacidade de gerar resultado para si. A autoridade é a sua capacidade de gerar resultado para os outros. A autoridade é as suas qualificações e o seu expertise em relação a um assunto. Te dão autoridade naquele assunto. E a autoridade também é uma espécie de um magnetismo, um carisma, e quanto você conseguiu espalhar a sua cara em vários lugares. Ser lembrado, ser visto.
Então, esses aí são 4 pilares. Então, apesar de você realmente poder ajudar qualquer um, o super coach, ele sabe que ele tem um poder específico, ele sabe que ele tem um público exato para ajudar. Ele sabe que ele tem uma comunidade para servir. E ele não quer tentar salvar o planeta inteiro, ele quer salvar aquela comunidade. Então, vamos supor, é o ecologista que quer salvar as tartarugas marinhas. Olha só, chegamos aqui à nossa capacidade máxima da sala. As pessoas que tentarem entrar agora não vão conseguir. Ok? Então isso aí, vamos supor, quem são as suas, se você fosse um ecologista, quem seriam as suas tartarugas marinhas? Você prefere salvar as tartarugas? Você prefere, a sua causa são as baleias? É o mico-leão dourado? É a onça pintada? E não interessa quão raro seja o seu cliente, ele é único, ele é seu. Quanto mais especializado você é em ajudar um tipo, melhor você vai ficar naquilo e mais deles você vai atrair. Legal? Então, por exemplo, vamos lá, o super coach que eu conheço, que é, por exemplo, o Jerônimo. O Jerônimo ajuda coach. O universo dos coaches é minúsculo, perto, por exemplo, do universo dos psicólogos. Tá? Ele, ao abrir mão de psicólogos para ajudar coach, ele consegue falar a língua dos coaches. Agora, e se ele quisesse ser, na verdade, o coach dos psicólogos que querem encher suas clínicas de clientes de terapia? Ele podia, mas ele ia causar uma confusão danada. Outros supercoaches que eu conheço, por exemplo, a Paula Abreu, ela ajuda as pessoas a serem mega produtivas. Tá? E, ao mesmo tempo que as pessoas acabam, inclusive, assim, encontrando a carreira dos seus sonhos. Outros ajudam, como o Vitor Damasio, só a pessoa a apresentar coisas para os outros pela internet e começar a trabalhar de casa, trabalhar como afiliado. O Sérgio Ricardo Rocha ajuda vendedores. O William Douglas ajuda quem quer passar em concurso público. O Érico Rocha ajuda empreendedores digitais. E é assim que a gente tem que trabalhar para virar um super coach. Legal? Então, olha só. Para você ser a mudança que tem nos outros, você tem que ter uma causa. E essa causa é isso. Você fazer resultados para você e resultado para os outros. A minha causa, por exemplo, durante esse último ano foi justamente isso. Fazer com que coaches conseguissem viver de coaching. E eu consegui fazer isso fazendo o quê? Olha, juntando uma série de colegas bem-sucedidos no coaching para ajudar coaches a vencerem a insegurança e conquistarem mais clientes. Isso foi o Kona Coaching. A conseguirem otimizar o seu tempo e ganhar mais por hora com o poder do coaching em grupos, se divertindo mais, inclusive, enquanto faziam isso. Tá? Criando o método marca. Tudo isso aí são programas para, em geral, ajudar coach. Tá? Eu não criei um programa aí para ajudar dentista a encher consultório, por mais parecido que pudesse ser. Eu não criei um programa para ajudar as pessoas a encontrarem um emprego ou melhorarem o seu emprego ou serem mais felizes com a sua carreira. Se uma pessoa vira para mim e fala, Bruno, eu quero te contratar para emagrecer, eu falo assim, vai lá para a Cíntia Seabra, que é outra super coach. Vai lá para a Cíntia, que ela vai te ajudar. Tá? Bruno, eu estou com um problema emocional, eu não consigo saber o que eu quero da vida, o que eu quero fazer, sei lá o quê. Vai lá com o João Alexandre, vai lá com a Paulinha. Por quê? Cara, eu quero ajudar coach a agentes de transformação a transformar a vida dos outros. Não quero ajudar alguém a se encontrar. Isso aí são os meus alunos que fazem. Legal? Então, olha só. Quando você tem uma comunidade para se responsabilizar, você acaba virando essa mudança. Você é empurrado aí. Esse sucesso, ele começa a vir de várias formas. E tem mais. Olha só.
O super coach, ele é resiliente. Ele é uma mola, ok? Uma mola potente. Ele não deixa, cara, qualquer porrada a vida, que o ambiente dá em você, você devolve na mesma intensidade ou mais forte. Você tem que mostrar o seu passado que você é um campeão, que você merece sucesso. Você nasceu para ter sucesso. E não deixar o seu passado determinar o seu futuro. Imagina se eu ficasse o tempo todo pensando que eu sou um péssimo investidor, porque eu perdi $500 mil na Bolsa de Valores em menos de 20 dias. Tá? Eu hoje fiz as pazes com o meu passado e hoje, inclusive, eu agradeço esse evento ter acontecido, porque se ele não tivesse acontecido, muito provavelmente eu não viraria um coach. Esse evento acabou causando que eu fosse demitido por justa causa pelo meu pai. Olha que humilhação. Tá? E agora imagina se eu pegasse e concentrasse tudo isso. E, gente, você tem que só que entender que a vida é feita de muito mais fracasso do que sucesso. O que a gente vai aprendendo? A fazer o sucesso durar cada vez mais tempo, porque a vida é feita de altos e baixos. Então a gente tem que fazer com que o sucesso dure cada vez, seja mais longo o nosso momento de sucesso e os nossos momentos de trevas sejam cada vez menores. Sejam pequenos saltos. E aí você vai ter uma vida mais feliz. Mas se vocês querem saber, se vocês acham que o Bruno e o Giuliani estão aqui me seguindo, né? E às vezes aí me admiram, olha só. Eu fui já reprovado no segundo período do jardim de infância. Acho que foi em Massinha, não sei. Tá? Eu fui reprovado, né? A primeira vez que eu fui tirar carteira de motorista, eu não passei. Eu só fui me formar depois de passar, chegar no segundo curso, na terceira faculdade. Ok? E olha, eu ainda vou te falar que depois, ali até os meus 30 e poucos anos, eu não completei metade das coisas. A maioria dos cursos que eu comecei. Eu comecei a terminar as coisas que eu fazia, porque depois que eu li um poema do Napoleão Hill, que falava que se você fizer as coisas pela metade, você vai fracassar na vida. Tá? Agora imagina, se eu ficasse pegando todas e me concentrando em todas as besteiras que eu fiz, e olha, foram bastante, hein? Então essa que é a parte mais legal da vida, é a parte mais legal do coaching. Você não pode permitir, para você ser a mudança, você não pode permitir que o seu passado determine o seu futuro. Se você até hoje sempre ficou ali pendurado com as suas finanças, dá um basta nisso. Não é porque você não teve a escola que o outro teve. Para de se comparar. O supercoach não fica se comparando com os outros. Ele sabe o seu poder, o seu talento único. Então, olha, a sua educação não tem absolutamente nada a ver com quem você pode vir a ser. Ou com o seu sonho. A quantidade de você não ter nascido em berço de ouro, a sua família não ter sido uma família erudita ou alguma coisa assim, não tem nada a ver com quem você pode se tornar hoje e daqui para frente. Tá? Então é isso que a gente tem que começar a fazer, o trabalho em nós mesmos para os outros. Pega essa frase e memoriza. Tá? Você não consegue dar aquilo que você não tem. E o supercoach sabe disso. Na veia, no coração. Me perdoe aí algum coach um pouco mais, vamos lá, ortodoxo, né? Que acredite realmente aí. Eu sei que eu posso ajudar qualquer pessoa a alcançar qualquer objetivo com coaching, mas eu não vou conseguir atrair o mundo inteiro. Muito menos fazer ele me pagar bem por isso. Legal? Vamos seguir então aqui. Como é que você faz para ajudar cada vez mais pessoas de uma vez só? Ok? Vamos lá. Como é que você faz para ajudar
cada vez mais pessoas. Não adianta, eu sei que é muito nobre do coach a gente doar nosso tempo para ajudar um por um, e o seu sonho hoje pode ser fazer isso, mas um super coach, ele não se contenta em fazer coaching de um para um, em ajudar mudar um ser humano só de cada vez. Tá? Então ele tem que ter uma forma de sair amplificando o seu impacto positivo na vida dos outros. Ajudar pessoas numa quantidade cada vez maior. E olha, gente, eu vou até falar uma coisa bem legal para você. A quantidade de a riqueza que você recebe, digamos assim, ela é proporcional à quantidade de valor que você gera para o mercado. Valor é o seguinte, você transforma positivamente as pessoas, tá? E em troca disso, você acaba enriquecendo nas áreas que você quer, porque o universo vê isso. Uma das formas, sabe, para você transitar com liberdade pelo universo, talvez a maior tradução disso seja o dinheiro. Dinheiro é nada mais, nada menos do que a capacidade para você ir e vir. É uma expressão de liberdade. Tá? Então, o super coach, ele vai ser um coach que ele aceita, ele recebe bem o dinheiro. Tá? Porque ele sabe que é o quê? É um meio de flexibilidade e liberdade para ele fazer o que ele quiser aqui nesse plano material. Ok? E é uma recompensa pelo trabalho de valor que ele prestou para a sua comunidade. E como que você então consegue ajudar mais pessoas de uma vez só? Gente, eu sei que parece extremamente ridículo o que eu vou falar, extremamente simples, mas não deixa a simplicidade disso, né, tirar o poder. Você faz isso escrevendo livros, ou artigos, ou uma tese, ou manifestos, ou cases, que mostrem para a pessoa como ir do ponto A para o ponto B, do B para o C, do C para o D, do E para o E. Dá os seus passo a passo, dá os seus macetes de forma escrita e que possa espalhar pelo Brasil inteiro e que tenha um preço acessível. Um livro custa entre 30 e 100 reais. Então, quem talvez não possa contratar o seu serviço de coaching de 2, 3, 5 mil reais, de um para um, quem não pode contratar o seu coaching em grupo de 500, de 1.000 reais, quem não pode fazer alguma coisa, ele vai comprar o seu livro. E vai ser impactado positivamente. Eu vou falar. Pô, teve livros que mudaram a minha vida. Como, por exemplo, O Poder Sem Limite, do Tony Robbins. Eu nunca comprei um curso do Tony Robbins. Eu nunca fui no Unleash the Power Within, lá nos Estados Unidos. A única coisa que eu já comprei do Anthony Robbins foi 2 livros. E assisti já algumas palestras dele que estão na internet de graça. E isso para mim já foi super suficiente. Ele colaborou comigo. E detalhe, a maioria dos gurus, que hoje são os meus gurus, todos eles começaram ou lendo o livro do Tony Robbins ou um programa em áudio que ele tinha ali nos anos 80, no final dos anos 80. Um CD, sabe? Audiolivro. Ou escutando um negócio desse. Então está na hora de você começar a passar esse impacto também. Hoje eu tenho artigos em livros, eu ainda não tenho o meu livro próprio. Eu estou fazendo. Estou escrevendo. Ok? Mas esses artigos em livros, eu já recebi vários e-mails de pessoas me agradecendo pelo aquele artigo. Inclusive que se tornaram meus clientes. Já tive clientes de coach que me contratou por causa desses artigos. E já tive alunos que decidiram fazer a sua formação em coaching na Abra Coaching por causa do artigo que leram que eu escrevi num livro desse. Livro, inclusive, que eu vou dar, vou sortear 5 deles para vocês no fim do dia de hoje, que é o manual completo da PNL. Ok? Olha, você pode fazer palestras. A sua palestra pode transformar. Eu recebi aqui uma amiga coach no meu escritório quarta-feira e foi muito engraçado. Ela virou e falou assim para mim, quando eu falei, quem você mais admira, assim, que você gostaria que assistisse uma palestra sua? Aí ela, Bruno, o Rodrigo Cardoso. Cara, foi graças, eu trabalhava como RH numa empresa, uma coisa assim, né?
E eu assisti uma palestra dele e eu fui e perguntei para ele, eu quero dar palestra também, quero fazer o que você está fazendo, como é que eu faço isso, né? Ou fez um treinamento. E ele, olha, é PNL. Aí ela começou a estudar PNL, depois ela estudou coaching, ok? E é engraçado com o mundo dá volta. Ano passado, eu não sabia quem era o Rodrigo Cardoso. Foi em dezembro do ano passado, aproximadamente no começo, que chegou o meu outro amigo, o Jober Chaves, e me apresentou. Bruno, olha só, esse aqui é o palestrante Rodrigo Cardoso. Olha que eu sei bastante palestrante. Conheço quase todos. É o Rodrigo Cardoso. Ele é como se fosse o Tony Robbins brasileiro. E eu, pô, conheci o Rodrigo, passei a admirar, passei a seguir. E você vê, né, virei amigo dele. E a gente, pô, agora chegou, olhou para mim e falou, pô, eu queria que tivesse o Rodrigo. Eu falei, pô, logo, logo o Rodrigo vai estar também aí ajudando o Super Coach. O Rodrigo é um Super Coach. Ok? E ele tem uma série de livros, ele faz palestras, ele faz coaching grupo, ele tem treinamento online, que é o próximo que eu vou fazer aqui embaixo. Você tem que criar os seus cursos, workshops, treinamentos. Coaching não vive só de coaching. Coaching também tem esses programas para fazer. Agora, como é que você faz isso? O ideal, gente, é que você escolha um nome forte. Não chame isso de coaching. O super coach, ele não tem essa vaidade de querer ficar o tempo todo, né, só falando que é coach, 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 coach. Não, é por exemplo, que nem, vamos supor, eu aqui, tenho um método marca. O método marca eu posso criar o livro método marca. Eu tenho o curso método marca. Eu posso ter o coaching grupo do método marca. Eu posso ter o coaching individual, o programa marca individual. Coaching de 1 para 1 com marca, baseado no marca. E é isso que você tem que fazer. Por exemplo, a Cíntia Seabra tem o segredo do emagrecimento. Então ela trabalha o segredo de emagrecimento em coaching de 1 para 1, em coaching em grupo. Ela trabalha ele com um programa online que você compra e faz, vai seguindo. Já já ela vai botar o livro também. Okay? Então, você pega um programa que vai ser o seu carro-chefe e você diversifica ele para poder ajudar muito mais gente. Você consegue ajudar as pessoas de graça com o seu conteúdo, que você escreve no seu e-mail, que você publica no seu blog, que você põe no YouTube. Você consegue ajudar as pessoas que não têm R$ 100 para te pagar ou 200, vendendo um livro de 50 para elas. As pessoas que querem dar um passo além com você podem comprar um curso seu de R$ 500. Ou participar de um programa de coaching grupo de 1.000, até a hora que, de repente, você vai encontrar aqueles que vão querer participar do seu programa de 1 para 1. Vamos continuar aqui, então. Gente, por último, o super coach é aquele que faz acontecer. Ele não fica dando desculpa ou justificando ou absolutamente nada. Não estou falando já porque diretor no passado, mas ele não tem medo. Ok? Ele combate de frente. Não tem medo de um monte de coisa. Olha, não fica pensando no que os outros estão pensando o tempo todo. Se você for ficar vendo defeito em tudo, o supercoach age. Ele não precisa ser perfeito. Eu não sou perfeito, eu não conheço nenhum supercoach perfeito. Ok? A perfeição é inimiga do progresso. Então, olha, eu tenho medo das pessoas às vezes não gostarem do que eu vou fazer, tenho não comprarem. Uma coisa eu vou falar, se eu não vender, não comprar, não vão comprar. Eu tenho medo de que se eu mandar um e-mail, o fulano não vai gostar. Você pode ter certeza de uma coisa, gente. A cada e-mail que eu mando, 30 pessoas se descadastram. Por exemplo, da minha lista de seguidores. Legal? Mas, eu vou ficar com medo disso? Não, vou arrumar mais. Está crescendo. Ok? Então você age independente do medo de se machucar. Obviamente que você planeja para minimizar isso. Só que o seu plano tem que ser... Olha só, você criou a meta no papel, criou o plano, agora está na hora de executar. Você não pode ficar planejando a vida toda. Você não pode ficar estudando a vida toda. Você tem que agir. Tem que fazer as coisas acontecerem. Passo, tem que dar passo. Ninguém vai para o topo do Everest um pulo. É um passo depois do outro. Legal? E olha só,
O Supercoach está pronto para agir agora. Você não sabe quando que essa comunidade vai precisar de ajuda, quando que as suas oportunidades vão aparecer. É no hoje, é no presente. Você não fica só pensando, olha, eu vou ser depois, amanhã eu faço. Quando a sua comunidade chama, você tem que estar a serviço dela. Imagina se o super-homem, né? Não, eu vou deixar para começar a agir como herói daqui a uma semana. Assim, deixa o pessoal dos bombeiros irem lá, terminarem de recolher os corpos do tsunami, e eu vou lá para dar uma endireitada. Tá? Então, olha, você tem que saber que você é responsável por uma comunidade, você tem que agir para ela todos os dias, tem que agir agora. Legal? Então, gente, olha só. Além de estar pronto para agir agora, é aquilo. Quando você quiser fazer algo, quando você quiser muito alguma coisa, você se alinha com seus valores. Você sabe que lá na frente aquilo é recompensador para você, é recompensador para os outros. Tá? Você faz. Não fica perguntando a opinião de todo mundo. Porque eu não sei qual é o objetivo de alguém que fica realmente perguntando a opinião de todo mundo. Aí 3 pessoas deram uma opinião boa, uma deu uma opinião ruim, aí você vai e desiste. Agora, é claro, se você chegou, pediu opinião, e aí eu concordo, e você chegar e fazer uma pesquisa, tá? Com um objetivo. Olha, eu vou fazer pesquisa entre hoje e amanhã, eu vou pesquisar qual é a principal dor das pessoas e vou ver se elas querem comprar um programa. Aí, se todo mundo virou para você e falou, não, eu compraria, então compra agora. Não, pô, agora eu não posso e tal, não quero. Se as pessoas são evasivas, você sente que elas só estão na dificuldade de falar não, aí você tem que realmente pensar se aquilo que você tem a oferecer, os outros querem, estão dispostos a pagar por isso. Então uma coisa é pesquisa. Mas você quer fazer alguma coisa, eu não sei o que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu primo, seu cachorro, seus filhos, suas filhas vão falar. Agora você deve sim fazer. Se você quer muito, cara, não existe barreira na frente. Você pode até tropeçar algumas vezes, você vai errar. Pode cair, ralar o joelho, pode até mesmo quebrar uma perna. Mas você vai levantar, vai engessar, aquilo vai curar. E você vai e faz de novo. Só que daí vai ficar um pouco mais fácil, porque tudo é treino. E isso é o principal da ação. Cara, eu perdi as contas de quantas vezes me chamaram de maluco. Ou falaram que isso não vai dar certo. Agora, as pessoas que, em geral, falaram isso, eram as pessoas que não tinham absolutamente nenhuma noção daquilo que eu estava indo fazer. Como, por exemplo, coaching, uma carreira como coach. Ou então abrir uma escola de coaching. Ou então começar a vender curso online. Tem gente que ainda não acredita. Ok? Então é isso, cara. Você não pode chegar e pegar a opinião de alguém leigo no assunto, só que é querido. Não estou falando que essas pessoas não querem o seu bem. Em geral, elas querem o seu bem. Elas estão preocupadas com você. Só que, na verdade, as pessoas deveriam ter um pouco mais de preocupação consigo mesmas do que com os outros. Uma coisa é a opinião que você pede. Outra coisa é a opinião que os outros dão. Legal? Então, gente, olha só. Esse aqui é basicamente o recado que eu queria dar principal. Agora eu vou falar mais uma coisa para vocês aqui, primeiro aí, durante 7 minutos, que é como que você desperta um superpoder. Tá? Não tem muito milagre nisso. Olha, um superpoder é algo que, se você chegar às vezes, agora sim para essas mesmas pessoas queridas, cara, qual você acredita que é um talento único que eu tenho? E até um conselho que eu dou para vocês, eu chamo esse exercício de turbo ego, eu faço com alguns clientes meus, eu peço para eles escreverem individualmente, não é você postar ali no mural do seu Facebook, tá?
Qual você acredita que é o seu talento único, né? Que você deveria ser mais ousado, não deveria ter tanta vergonha em mostrar, tá? Qual você acha que é o seu potencial? O que que você agrega para as pessoas quando você está perto delas? Pergunta isso para as pessoas queridas que você tem, pessoas próximas, que podem ser do seu trabalho, da sua família, do seu círculo de amizades, da sua comunidade religiosa, do seu clube. O que que agrega nela estar perto de você? Cara, vários amigos meus sempre falaram, sabe, que a transparência, que eu, em geral, pô, incentivo as pessoas, falo aquilo que deve ser dito, e que eu sou imparcial, tá? Aí você começa a ver esse tipo de coisa. Então, como é que você vai pegar um poder? E depois o autoconhecimento, ele te ajuda demais também. Quanto mais você se conhece melhor, conhece os seus talentos e os seus pontos fracos. Não existe herói que não tenha ponto fraco, que não tenha uma criptonita, que não tenha uma claustrofobia, que não tenha alguma coisa. Então, sabendo disso, você vai conseguir conviver. Agora, o principal é você saber usar o seu poder, o seu talento único. E eu cheguei realmente que nem ali. Eu vi uma série e eu gravei ali uma série de vídeos onde eu vou inclusive falando o que que eu acredito que são os poderes de alguns que eu conheço. E agora eu vou falar assim, o meu poder é realmente modelar poderes. Eu comecei a perceber que isso eu fazia bem desde a minha adolescência. Quando eu chegava e ficava. Isso aí é uma parte. O ser humano, todo mundo tem isso. Tá? Você chega, é um mecanismo de adaptação e crescimento, de evolução, você se adaptar ao seu ambiente, ok? Então, como é que você se adapta ao seu ambiente? Ficando cada vez mais parecido com ele. A gente sabe que tem animais que se camuflam, tá? Então, como é que você passa despercebido nas coisas? Normalmente, você passa despercebido quando você não é a intenção. E isso aí, eu conseguia fazer o quê? Cara, qualquer pessoa que eu chegava e começava a conviver, eu pegava os trejeitos dela, tá? E eu conseguia fazer como se fosse ela. Agir como se fosse ela, se eu quisesse. Ligava e desligava isso. Só que depois eu fui até aprender que existe um negócio chamado modelagem na PNL Rapport. E que isso, além de tudo, então na verdade, algo que pode ser desenvolvido. Eu comecei a desenvolver isso cada vez mais. Então, quando eu chego perto de uma pessoa, eu vou até desconstruir o meu poder. Eu começo a ver assim, cara, tem um negócio chamado chá, que eu gosto de ensinar. Se chama, olha, os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu pego e tento desmembrar o chá dessa pessoa em 9 características. Quais são os 3 maiores conhecimentos que essa pessoa, que esse poder, tá? Que precisa para embasar esse poder? Quais são as maiores habilidades para usar esse poder? E quais são os maiores comportamentos e atitudes que causam esse poder? Então vamos supor que é igual ali, por exemplo, eu fui e comecei a ver o que o Érico Rocha, né? Ele falou, eu tenho um poder extraordinário, meu poder é atrair para perto de mim pessoas extraordinárias. E eu falei, cara, isso aí é uma das coisas mais legais, porque na verdade você vira a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, eu cheguei e comecei a ver, a mapear exatamente quais são as atitudes que ele tem, quais são as habilidades que ele desenvolveu e os conhecimentos que permitam com que ele atraia pessoas extraordinárias. E eu não exatamente no mesmo grau que ele, mas eu consigo atrair pessoas extraordinárias para perto de mim também. E quanto mais eu treino em fazer isso, agora eu fico melhor. E eu consigo ensinar os outros a fazerem isso. E depois eu pego e começo a ver o que você precisa, então, para
ter um bom rapport com as pessoas. O rapport é uma empatia, é uma habilidade extraordinária. E eu começo a ver ali o meu amigo João Alexandre, como é que ele precisa, como é que ele faz para ter um rapport tão forte. E aí eu vejo os comportamentos, as habilidades e os conhecimentos que permitem a ele fazer isso de forma natural. Eu, no começo, não consigo fazer isso de forma natural. Eu tenho que treinar. Então você vê que um superpoder, ele tem níveis. E esses níveis vão passando à medida que você vai se dedicando a eles. Então você já identificou o seu superpoder? Não acha que ele é só um negócio natural. Você pode ter certeza que ele tem um nível maior. Vamos supor, se você pega e começa a ver os filmes do Superman, do Super-Homem, você vê que ele começa levantando um carro. Daqui a pouco ele começa a correr rápido. Aí você pensa, nossa, levantar um carro e correr rápido já é suficiente. Mas depois ele avança um pouco e ele começa a descobrir que ele pode voar. Que ele consegue, na verdade, levantar uma montanha. E depois você vê que ele consegue, inclusive, soltar um raio laser pelos olhos. E que depois você pode avançar de repente mais. Aí você, não, agora você já falou tudo que o Super-Homem faz. Não, mas eu lembro de um filme antigo do Super-Homem que ele conseguiu voar tão rápido, reverso à Terra, que ele fez o tempo voltar. Então você pode ter certeza que você ainda não chegou no auge do seu poder. E que a sua comunidade precise que você vá encontrando quais são os seus níveis maiores de poder. Ok? Então, gente, olha, esse era o recado que eu tinha para dar em termos de conteúdo.